Salve, galera! Bem-vindo ao Fute News. Vamos reagir a esta novidade. Nossa Senhora Aparecida, a proteja. É o seguinte, ó, essa parada que vocês estão fazendo aí, a imprensa, né, que é uma canalice com o Dorival Júnior, canalice. Meu querido, maravilhoso Bruno Camarão, que botou hoje uma foto eu e você, fiquei feliz. Pedro Ramiro, ó. Pedro Martelli, o Pedro Taíra, né? Eu não sei qual Pedro que é, Pedro Ramiro, que tá lá na Record. Souza, que deu uma baita de uma caganeira nele ontem. O Marquinhos teve sinusite e não veio trabalhar. Grande Veloso, que eu não sei se algum dia você deixou de trabalhar aqui nesses 12 anos. Eu em Cartoso nunca fiquei. O Cascão deu infarto nele, ele veio trabalhar. Vamos lá, então. Qual é a canalice? Qual é a verdade? Porque assim, sabe o que acontece? Muitos empresários ligam para nós, da imprensa, comentaristas, eles fazem tipo do, olha, informação para você, do fulano, informação, o Tite caiu, tipo do, olha, informação para você, do fulano, informação, o Tite caiu. Aí sabe o que acontece no meio da imprensa? Força uma demissão do cara, para que o cara que não trabalhou na seleção, 2 Copas do Mundo, uma vergonha, o pior treinador da história. Pior que o Lazzaroni até, tá? Aí, no Internacional, já falam dele, do Pessolano. Já quer. Então, um cara que no Flamengo teve o melhor elenco, maior dinheiro, maior salário, foi uma vergonha. Foi vergonhoso. Aí, vem o pessoal do Internacional, pra ele, tudo pra ele. E sempre fica na boa. E só fez trabalho horrível. Que, por sinal, faz trabalho pra empregar filho, pra empregar família, pra empregar os caras. Vê se o Abel tem. Vê se o Luiz Castro tem. Vê se o Guardiola tem, meu irmão. E você, Ancelotti, que botou seu filho pra estar aí no Botafogo e agora trouxe ele de volta. Quem que vocês convocaram do Botafogo? Danilo. Será que só eu que penso nisso, cara? Será que só eu e você, Veloso, nós aqui que enxergamos o pulo do gato? Cara, pera um pouquinho. Olha o Botafogo do jeito que tá. Igor Jesus convocado, Luiz Henrique convocado, todos vendidos. Vem o Danilo lá de fora, que já no Palmeiras merecia Chegou a ser convocado. Não chegou? Mas peraí, mas no Botafogo, o que ele fez no Botafogo? Qual que é a visão do Botafogo? Como é que eu convoco o Bremer? Lembra quando o Tite convocou e aonde foi a seleção brasileira fazer a pré-temporada para ir jogar no Catar, 40 graus? Ele foi para a Itália. Turim. Em Turim. Um frio desgraçado, nevando. Será que ele pensou que ele ia para a Juve? Ou alguém falou isso? Porque eu não sei. Vocês da CBF, vocês fizeram isso? Como é que vocês convocam o Danilo para lateral direita? O cara é reserva no Flamengo. Como é que vocês convocam o Fabinho? Mas aí o Dorival Júnior ganha título no São Paulo. Uma tiriça o São Paulo. Os cara comendo ranho, irmão. Aí ele vai no Flamengo, ninguém quer aceitar o Gabigol e o Pedro. O que ele chega lá? Ganha Libertadores e ganha Brasileiro. Os caras metem o pé na bunda do Dorival Júnior. Aí ele vai pro Ceará, ajeita o Ceará. Não, foi Copa do Brasil, né? Foi Libertadores. Acho que Copa do Brasil e Libertadores. Aí ele vem pro Corinthians. E aí vocês do Corinthians, vocês contrataram o Mano, 13 milhões de multa. Antônio Oliveira. Aí o Duílio pegou o filho do Zé Maria. Como é que chamava o moleque? Lázaro. O Lázaro. Sabe com quem tá o Lázaro? O Lázaro ressuscitou. Esse aí tá vivo faz tempo. Ele tá lá na seleção do Peru, junto com o Mano. Que é a mesma turma, entendeu? É a mesma turma. Aí o Dorival Júnior vem no pior momento político da história do Corinthians, que não foi os 23 anos e 7 meses do título paulista, não. É o pior, é presidente, que é cartão corporativo, é dinheiro, dívida. E estava lendo hoje, na ESPN, 150 milhões que ninguém sabe aonde foi. 150 milhões. De imposto, né? Não sei o que é. Pode ser que seja, pode ser que não. Sabe? A gente não sabe o que é. Porque o Corinthians tem um dinheiro que é uma coisa impressionante. Aí, um cara que faz o Mateuzinho jogar,
um cara que faz o Matheus Bidu jogar, um cara que muda a posição do Breno Bidon, um cara que bate de frente com o Memphis em determinados momentos, um cara que chama o Yuri Alberto, um cara que não tem um elenco, que pediu 4 jogadores pro Fabinho Soldado, não trouxe nenhum, e trouxe um, que é o Vitinho, e operou o joelho. Será mesmo que já não veio machucado? Eu não sei. A verdade, eu não sei. A verdade, eu não sei. O cara tem 1 gol contra a Portuguesa. Ganha 1.100.000 por mês. O Vitinho ganha 1.100.000 por mês. Ninguém fala nada. Aí os caras querem acabar com o cara aqui. Aí os caras querem derrubar um cara que é honesto, que não faz esquema com o empresário, né? Que tem um pensamento que eu discordo de ter que jogar o time misto hoje para jogar contra o Flamengo no domingo, mas é o posicionamento dele. Eu discordo, por exemplo, de querer botar o Garro para jogar. O Garro ficou 170 dias sem fazer um gol. Ai de mim, ai do Pedro. Olha o que os caras fazem com o Pedro no Flamengo. É, quietinho, né? Olha aí, alguém fala do jogador do Palmeiras, Caleira, pagou 150 milhões, o cara não joga. Veio operado do Atlético. Quem que operou? Quem operou? Quem operou? Vamos lá, alguém sabe? Eu sei. Aí veio pro Palmeiras, opera de novo, faz o enxerto há 8 meses não joga. 8 meses. 8 meses. Ninguém fala nada. Agora o Dorival Júnior, quando ele lembra da seleção brasileira, que ele ficou lá atrás e que ele não falou nada, é o estilo dele, irmão. É o estilo dele. Mas quando ele deu esporro nos caras, num jogo, não me lembro que jogo foi, que não sei se foi lá contra o Cruzeiro, não sei que jogo, que ele deu esporro em todo mundo, ninguém da imprensa falou assim, olha lá, o Dorival Júnior sendo enérgico, olha o que vocês fazem com o Renato Gaúcho. Vocês falam que ele não dá treino, mas qual que é o treinador que mais ganhou em vitórias em Campeonato Brasileiro? Renato Gaúcho. Quem que tá acertando o time do Vasco com 3 volantes, 5 na defesa? O que o Fernando Diniz fazia? Só vê o número de vitórias do Fernando Diniz, vê os números de derrota do Fernando Diniz, e vocês botam ele daqui a pouco no Santos. O Vojvoda é um dos piores treinadores do Santos dos últimos anos. Ninguém fala nada na imprensa. Ninguém abre a boca. Ninguém. Mas o Dorival Júnior, porque não tem amiguinho de imprensa, porque não tem isso, os caras querem derrubar ele. Quem quer derrubar ele? Lá dentro do Corinthians, eu não sei quem é. E já falei pra você, presidente, se mandar ele embora, vai ser pior pra você que você quer ser presidente de novo, não quer? Se você mandar ele embora e trouxer o Tite não tem mais condições nenhuma de ser treinador, de estar de frente. Sabe quem vai ser o treinador? O filho do Tite, que foi pro Santos, junto com o Cleiton Xavier, que quem levou? Pai do Neymar, o Neymar levou o Cleiton Xavier. Quem foi mandado embora? Nem o filho do Tite foi mandado embora. Quem foi mandado embora sozinho foi o Cleiton Xavier, aonde o Neymar deu uma entrevista antes. Para todo Kleber, Cleiton, é tudo a mesma coisa. É tudo com C, é tudo com Carvalho, que não sabe nada, nunca foi treinador. Nunca foi treinador. Nunca. Os caras já querem derrubar o Pessolano, né? Que é do Internacional, não sei se é a pronúncia. Pessolano. Já querem derrubar ele porque o Tite está no mercado. Mas que mercado que ele está? Qual o mercado do Tite? O que ele fez nos últimos 8 anos? O que ele representou? Qual foi o legado que esse cara e o preparador físico fez? Olha o time do Cruzeiro que morto fisicamente. Um time que não corre, que não dá... Olha o Palmeiras. Olha o Flamengo. Olha o Grêmio com o Luiz Castro. Olha só o São Paulo. Há quanto tempo não tem um jogador machucado no São Paulo? Mudou um médico. É mentira minha ou não? Olha o São Paulo que está jogando. Olha os jogadores do São Paulo que derrubaram o Crespo. Derrubaram Rafinha, Lucas, derrubaram. Agora com o Roger Machado ganhou 2 jogos. Os caras, olha a vontade dos caras jogar. Aí esse cara aqui, que é honesto, dedicado, um baita do profissional, nunca ergueu a voz para dirigente. Você viu o que ele falou na coletiva dele? Olha, e outra coisa, sabe, quer mandar embora, Osmar? Manda ele embora agora. Vocês têm que pagar 3 salários. Dá 7,5 milhões. Vocês têm 7,5 milhões, mas vocês vão ter 10 milhões para dar o Tite, né? Para trazer o Tite é 5, 6 milhões, a comissão técnica. É isso que você quer, Osmar?
Não é muito melhor chegar pro Júnior e falar, Júnior, o que a gente precisa fazer? Qual que é a ideia que a gente tem que fazer? Quais são os jogadores que tem que treinar mais? Quais os jogadores que tem que fazer? Como é que eu faço quando o Yuri Alberto não tá jogando? Pô, a gente não é comentarista aqui, vocês todos aí, vocês da Globo, da Record, da SBT, de tudo que é lugar. Ué, quando o Yuri Alberto não joga, quem que ele coloca? Qual é o jogador que fez gol? Depois que o Yuri Alberto saiu, qual o centroavante que fez gol? Me fala um aqui, nós. O Memphis meteu o gol no último, né? Que tá jogando centroavante. O Memphis meteu o gol no último. O Memphis, que fez o gol quando... Contra o Santos. Olha quem fez gol no Brasileiro. É o Dorival Júnior? É o Dorival Júnior ou é o Memphis que tem que jogar? É o Dorival Júnior ou é o... Quem que é os outros atacantes? O Pedro Raul, que vocês pagaram 5 milhões de dólares do cara. Vocês querem ficar emprestando ele. Ele ganha 700 pau por mês. Ninguém dá um pau nesse cara. Nem a imprensa, nem a mídia, porque o cara, não sei. Sabe, aí o Dorival Júnior que é culpado. Talvez o Dorival Júnior seja culpado do esquema tático que você enxerga, que nós enxergamos. Agora, querer fazer campanha para derrubar o Dorival Júnior e paga 3 meses. Paga 3 meses para ele. Como é que o Palmeiras consegue ser o Palmeiras? Há quantos anos o Abel tá lá? Se ele quiser ficar 10 anos lá, ele fica. Mas o que ele faz? Errou nas contratações do ano passado, já acertou nessa. Não tem time mais forte que o time do Palmeiras em relação a isso. Aí vocês têm um cara que é incrível, que é maravilhoso, que é um baita do treinador, ganhou a Copa do Brasil, é o cara que mais ganhou em termos de disputa. O que o Corinthians ganha para você hoje, Veloso? Hoje, assim, sem dos campeonatos. Na temporada? Aonde ele briga? Não sei o que ele ganha. Aonde ele briga? Eu acho que na Copa, no mata-mata, como foi ano passado, Copa do Brasil. E quem que fez isso? Quem que ganhou a Supercopa? Quem que ganhou a Copa do Brasil? Quem que arregaçou com o Cruzeiro? Quem que arregaçou com o Flamengo? Quem que arregaçou com o Vasco? Foi o estilo do Dorival Júnior. Se vocês dessem pro Dorival Júnior um elenco com 2 caras abertos veloz, com mais um volante de marcação... Ele pediu. Ele pediu tudo isso. Aí o que vocês quiseram fazer? Vender o André por 17 milhões de euros. Quem não deixou? Dorival Júnior. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a gente não pode falar dele. Eu, principalmente, que sou ídolo do Corinthians, a mídia social vem e me arregaça. Mas você tem inveja, você é invejoso. O único cara que eu tenho inveja é o Kid Bengala, irmão. Por causa disso. Sacou? Dele eu tenho inveja. Eu não tenho inveja de ninguém, irmão. É só do Kid. Porque é o seguinte, o cara que faz 2 gols no ano passado e 1 gol esse ano, como é que ele pode ser titular? Como é que eu posso, como treinador, confiar nele para enfrentar o Chapecoense? E aí que eu penso, o Chapecoense e a equipe do Flamengo. O que eu faço? Aí eu tenho que descansar ele. Porque o joelhinho dele parece que não tá bom. Porque ele não pode ser contrariado no treino. Sabiam disso? Não pode dar porrada dele no treino, não pode chegar o pau nele. Não, porque ele fica muito tímido. Vai pro inferno! Vai pra casa do cacete! Porque esse aqui é craque. Ele não precisa fazer gol. O Gabriel Paulista fez gol de título. O Matheus Bidu, ele fez gol da Copa do Brasil. Se não fosse ele, não ganhava do Palmeiras. Matheus Bidu. O Pedro Choque igual. Você acha? E o Memphis tem 1 gol. Não pode falar do Memphis, porque ele é corintiano, ele ama o Corinthians, ganha 4 milhões por mês. Tem 40 na conta para E tem 40 milhões por mês. Mas ele bota nas mídias sociais. Ele se veste tão bonito. Ele vem ele vem na... Como é que é lá? Na Paraisópolis? A comunidade. Paraíso na Laje. Na Laje. Pô, vem na Laje. Vem na Laje. Quem vai na Laje é o povo, irmão. E não tenho nada contra o cara. Eu só penso desse jeito. Porque um cara como esse aqui não pode ter 1 gol. Nós estamos em março, truta. Hoje é dia 18. Hoje é dia 18 de março, truta. Os caras têm 1 gol. 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols, 5 gols, 6 gols. Quantos gols tem o Flávio Lopes? 9. Quantos gols tem o Pedro? Pedro, eu não sei. Quantos gols tem o Arrascaeta no ano? O Caleri tem 8. Quantos gols tem o Caleri, meu irmão? 8, o cara veio de cirurgia, era de Serra. O cara veio de cirurgia, o cara tem 8 gols. Olha o Luciano quantos gols tem. E aí, quem é o culpado do Corinthians? Quem é o culpado do presidente do conselho fazer o que faz? Quem é o culpado dos caras pegar o cartão corporativo? Quem é o culpado da torcida ir lá querer dar... Que nem impressão vocês dão.
Vocês davam pressão quando eu jogava. Agora vocês vão lá, vocês são amiguinhos de jogador. Ah, mas você não acha que você tinha que correr um pouquinho mais? Ah, mas tá faltando alguma coisa pra você? Ah, na minha época, tapa na orelha, né? É soco no estômago, né? Ficar 4 horas dentro do vestiário, né? E no treinamento vocês ficam xingando. Ah, e aí, Memphis, tá tudo bem? Mas eles não te pagaram, né? Eu vou cobrar eles pra você receber. Mas o Corinthians não é isso aí. O Corinthians é o Corinthians, irmão. Jogador que não joga do jeito que tem que jogar no Corinthians, aí é o Dorival Júnior que é o culpado. É ele, o cara que ganhou aí 25 confrontos de mata-mata, ele ganhou 24. 24. Se não fosse o Dorival Júnior, não tinha ganhado nem do Flamengo e muito menos tinha ganhado da equipe da Copa do Brasil. Só vê o que ele fez, a marcação. E ele que é o culpado? Então, Osmar, manda ele embora. Manda ele embora agora, ele acabou de treinar agora. Manda ele embora agora. Dá os 7,5 milhões pra ele. Dá os 3 meses, ele vai embora, ele não vai falar mal de ninguém, ele não vai falar do Corinthians, ele não vai fazer nada. Sabe o que vai acontecer? Daqui um ano e pouco, vocês trazem ele de volta. Sabe por que vocês trazem ele de volta? Porque ele ajeita tudo. Porque ele é honesto, porque ele é baita treinador. E aí eu tô falando do treinador, não tô falando do meu amigo, não. Porque ele, como amigo, é brincadeira, ele e o Veloso. Entendeu? Há 40 anos. Então, vocês querem pressionar, sabe o que você tem que fazer, Osmar? Renova o contrato dele mais um ano. Isso que eu faria com o Dorival Júnior. Mas aí vem a imprensa do YouTube, aí vem a rede social, aí vem todo mundo que fica no campo, aí vem aquelas coisas, sabe? Que os caras começam a fazer pra derrubar ele por causa do Tite. E aí vem os amiguinhos do Tite aí de dentro, né? André Sanches, Duílio, os caras da Renovação e Transparência, que fica maquinando pra tirar, destabilizar o Corinthians, pra derrubar ele, pra colocar o Tite. O que você pensa disso, Veloso? Que eu falei só 16 minutos. Eu estava pensando aqui, boa tarde para você e para todos, da onde surgiu esse nome, né? Renovação e transparência, tudo que nunca aconteceu naquelas administrações, né? Mas o Dorival é impressionante realmente o trabalho que ele faz. Além, ele é cafona, mas ele é bom treinador. Ele é muito bom treinador. Cafona. Se veste mal? Muito mal, muito mal. O Cascão tem uma foto dele aí que é impressionante. Mas ele é muito bom Você se vestia bem, né, Veloso? Muito melhor que ele. Mas você também tinha fome, hein? O seu, o Somani e ele. Mas era injusta. É injusta. Você era injusto. Era injusto, ele não. Ele não. Agora, o trabalho que ele faz, não só dos títulos, né? De revelar jogadores. O que ele fez do Santos? O Corinthians... Oi? O que ele fez do São Paulo? É, então. O Corinthians só não vendeu o André que ele revelou... Por causa dele. Buscar. Não, porque não quis também. Ele pediu para não vender, não venderam. Porque ele foi buscar o cara, valorizou o jogador, foi campeão com o jogador jogando a final, hein? Veio da base, ele barrou o garro, botou o menino para jogar, campeão, valorizado. E agora o Corinthians estava aí, 6 anos sem ganhar nada. Tá certo que o primeiro foi lá o Ramon, né? O paulista do ano passado. E mas só caiu por causa de quem? Por causa do Memphis. Do Memphis, da entrevista do Memphis. Mas aí vem o Dorival e o Paulista, a gente sabe que dos títulos da temporada é o menos tem valor, vai. Mas também foi mal no Paulista. A gente tem que falar, o Dorival não foi legal no Paulista. Perdeu lá pro Novo Horizontino, né? Mas ele já tinha ganho esse ano a Supercopa, né? Supercopa, ganhou a Supercopa. E o ano passado ganhou um título importante, a Copa do Brasil, que é um título nacional. Por isso que foi campeão da Supercopa, porque o campeão que veio jogar contra o campeão do Brasileiro. Então o trabalho que faz o Dorival é muito acima da expectativa, pelo menos a expectativa que eu tinha. Você chega num clube com impeachment, com dívida, sem poder contratar, com transfer ban, e ele faz o time... Não tem jogador que prometeram. Não tem jogador que pede jogador, não chega ninguém, porque tem transfer ban também. Teve que colocar o Caio César agora. O menino chegou, machucou. Voltou agora. O aniversário do Roberto hoje. Parabéns. Quantos anos tá fazendo o Roberto? É 25 ou 26? 25 anos, Roberto. Para de machucar também, né, meu irmão? Tá machucando demais também, né? Tá com namorada nova, né? Deve estar a milhão, né? Não é possível, velho. É um problema, né? E toda vez... E outra coisa, quando sai, o Corinthians não tem velocidade nenhuma. O que você pensa disso, meu querido Souza? Ô, craque, esse questionamento em cima do Dorival é pela forma que o Dorival é, né? Pela simplicidade que é, por aceitar, às vezes, tudo, né? É um cara que não cobra tanto, pede as coisas, ninguém entrega pra ele. E, às vezes, você, quando é muito bonzinho no futebol, acaba sobrando pra você. E sempre foi assim na carreira do Dorival. O Dorival só não foi tratado assim no São Paulo. Porque surgiu a oportunidade dele sair do São Paulo para a seleção brasileira. Mas no Flamengo foi assim, no Corinthians está sendo assim, no Santos foi assim. Então, às vezes, ele tem que mudar a postura dele. Todas as vezes que ele entra,
o presidente sai, o outro dirigente sai, entra outras pessoas que não têm a mesma convicção de honestidade como ele. Ô, Osmar, você é um baita presidente, aí tá fazendo um trabalho incrível. Pô, meu irmão, você tem que chegar na mídia agora aí e falar, não, senhor, se ele perder, ele vai ser mandado embora. É os jogadores que você não está se desfazendo como gente para buscar salário dos caras, para pagar tudo, não está tudo em dia aí. Ué, chuta o pau da barraca, irmão. O jogador de futebol é muita moleza, truta. É muita moleza. E aí, senhor? E o questionamento em cima dele, eu falo que é para esse lado mais pessoal do Dorival, porque dentro de campo, se a gente for ver o Campeonato Paulista, foi muito ruim o Campeonato Paulista. Mas o grande objetivo do Corinthians esse ano, no início do ano, era a Supercopa. Mas quem foi bom do Campeonato Paulista para mim? Novo Horizontino e Palmeiras. Só. Mais ninguém. Mais ninguém. Campeonato tecnicamente horrível, um campeonato de má formação, tabela horrível, tudo horrível. Os times não tiveram tempo de se preparar, pô. Tudo horrível. Não tiveram tempo de treinar. E aí o Palmeiras foi, abraçou, veio, ganhou na garra, ganhou na disposição do Abel e mereceu ser campeão. Ganhou os 2 jogos. E o time que teve menos tempo de descanso foi o Corinthians, né? Então, esse questionamento eu acho absurdo, mas estou acostumado já com o futebol brasileiro. Infelizmente, aqui, quem ganha, as pessoas começam a questionar. Sempre questionar. Não, quem é bom, né? Quem é bom. Legal é o Tite, né? Legal trazer o Tite, o Jorge Sampaoli, o Fernando Diniz. O que você pensa desse Bruno Camarão, monstro sagrado, desculpa? Ô, Neto, craque, Neto. Respondendo a pergunta, direto e reto, sim. É uma pressão direcionada, é uma mão que pesa além da conta em relação ao Dorival. Por tudo isso que o Souza e o Veloso falaram, tem uma questão da maneira como o Dorival se comporta para o público, perante também os diretores. É um cara boa praça, fala baixo, mas muito respeitado. Acho que na média dos treinadores brasileiros, ele está acima dela. É um cara vitorioso, com um currículo muito bom. E esse furacão constante do Corinthians, ele não permite que um treinador gabaritado consiga produzir também muita coisa por muito tempo. É muito difícil. Precisa de reforço, ele já cobrou isso. E acho que um clube, institucionalmente falando, que em 21 de dezembro estava focado para ganhar a Copa do Brasil contra o Vasco, e no dia 1º de fevereiro estava completamente imbuído de vencer o Flamengo na Supercopa do Brasil, deixou sim um pouco de lado a disputa do Campeonato Paulista, a preparação efetiva. E tá tudo certo, tá faz parte. Certo. Ué, o Palmeiras não entregou o Brasileiro pro Flamengo? E ganhou, pensando né? Na Libertadores? Não foi? Pensando na Libertadores. Pensando na Libertadores, o que aconteceu? É isso que o Bruno Camarão falou. Agora, o Memphis não toma pau. O Garro não toma pau. O Carrilho joga um jogo, fica 3 sem jogar. O Manhaca desgraçada vai lá na gincana da Liga. Sacou? E tá tudo bem. Aí o Ranieri termina o jogo com menos 6 quilos. Vocês já viram que esse cara corre pros caras? Já perceberam já o quanto que o Ranieri corre desnecessariamente pros caras que jogam no meio campo? Já perceberam que esse cara corre pros outros? Aí vem o Garro, não dá um chute no gol, não faz um gol. E aí, meu irmão, o Corinthians tem que fazer de tudo para pagar os 23 milhões. Deve 40 pro Memphis, 41. E tem que fazer de tudo para pagar esse cara. Quem compra o Garro hoje? Com o futebolzinho medíocre dele. Um futebol que não dá chute no gol. Um futebol que não dá assistência. 2 anos fez 3 gols. 3 gols. Isso é uma palhaçada. E aí o culpado é o Dorival Júnior. O que você pensa, Pedro Martelli? Craque, é o seguinte, boa tarde a você. Para mim, esse discurso oportunista para tentar derrubar o Dorival, acho que a gente começa por aí. E, além disso, hoje o jogador tem muito poder, né, no futebol brasileiro. Na época que o time estava jogando bem... Tem poder no contrato que senta em cima. E tem poder porque não tem substituto, um reserva à altura. Se você pegar a hierarquia hoje do clube, acho que o dos últimos que manda é o técnico. Então, quando o time está ganhando, é o Memphis... a torcida. Quando o time está ganhando, é o torcedor. Agora, quando começa a perder, é muito mais fácil você botar a culpa em um só, que é o Dorival. Mas para vocês, o Dorival Júnior deveria prestar atenção. Para você, Pedro Judas, ó, Pedro Martelli, né? Para você, por exemplo, deveria, por exemplo, uma pressão maior em cima dele na parte técnica, que ele também precisa melhorar nesse sentido? Claro, o jogo contra o Novo Horizontino não foi bom, o jogo contra o Coritiba não foi bom, carece de ideia, sim, é verdade. Quando o cara tem, a exemplo do que foi o último jogo, peças no banco, mas ele começa com Caio César contra o Santos, que tinha acabado de voltar, para mim ele dá uma mensagem clara. Eu não conto com o Vitinho,
Eu não conto com o Guinegão. Pedro Raul. Com o Pedro Raul. O Guinegão é novo. Pedro Raul que está lá ganhando essa grana. É difícil falar sobre Parabéns ao dinheiro, Guinegão, que foi convocado para a seleção brasileira. E esses caras... Aproveita e vende o menino. Ele não conta com eles. Então é assim, é muito fácil quando o time começa a perder você botar a culpa no Dorival. Mas os caras estão lá todo dia treinando, eles não conseguem mostrar melhoria. Será que o Dorival não dá um bom treino? Acho que ele dá um bom treino, tenho quase certeza. Será que ele não desiste, ele não sabe mais dar treino? Não, não é esse o caso. Ele ganhou um título, bem lembrado aqui, há quantos? 2, 3 meses? Menos? Menos. Há um mês e meio. Ganhou um outro título da Copa do Brasil. Então, às vezes os caras não querem jogar, essa é a verdade. Bota os números aí, Cascão, de novo para mim. Por que eu estou defendendo ele? Porque você tem que defender ele. Você tem que defender agora o Zubeldia, o Luiz Castro, que chegou no Grêmio. O Abel, então, é kid, irmão. Renato. O Abel é impressionante que esse cara é de treinador. As minhas restrições em relação àquilo que eu penso transforma o elenco, ele transforma o vestiário, ele transforma a